Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula aqui do nosso módulo de HTML e CSS para WordPress. Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre a linguagem de marcação HTML e nessa aula é sobre linguagem de formatação CSS. Então o que é o CSS, pessoal? A linguagem de CSS é o que vai alterar aí a formatação, o design da sua página. Por exemplo, com CSS você pode determinar que a largura máxima de uma imagem vai ser 300 pixels ou que a largura mínima vai ser 100 pixels. Você pode determinar qual vai ser a borda dessa imagem, você pode determinar a cor da fonte, a cor do background e você pode determinar também posições, o que é muito utilizado. Se determinado conteúdo vai ficar alinhado à esquerda, se vai ser alinhado à direita, se vai ser centralizado e etc. Há diversas aí, centenas, milhares de combinações que você pode fazer com CSS e nesse módulo você vai aprender as principais e que você consiga aí alterar o seu tema WordPress da melhor forma possível, tá ok? Então apenas um exemplo básico aqui, né, nessa aula de introdução, você geralmente vai utilizar a seguinte sintaxe. Você vai colocar o seletor, né, que você quer alterar, você vai colocar uma propriedade e você vai colocar um valor. Basicamente é o seguinte, vou colocar aqui o seletor P, que é responsável aí pelo parágrafo, né, da sua página, do seu site. Fonte color, que é a propriedade que vai alterar a cor da fonte. E o valor, né, que é head, que vai ser deixar a cor aí vermelha, tá ok? Tem uma coisa que eu preciso explicar para vocês aqui. O que eu vou passar para vocês é a forma mais prática possível para que você que está iniciando, né, nesse mundo do CSS consiga entender e consiga aplicar no seu tema WordPress. Se você for estudar a fundo o CSS, você vai perceber que há diversas formas de você escrever o código, já há aí frameworks, há uma infinidade de técnicas que você pode utilizar quando você vai escrever um código, tá ok? Eu já disse que a intenção aqui não é deixá-los especialistas em CSS. Eu vou ensinar o suficiente para que você consiga alterar o seu tema WordPress. Se você for estudar CSS, você vai ver que isso daqui é só o início, é só o básico, tá ok? Outra coisa que eu preciso falar é, há formas mais eficientes de fazer essa alteração, tá certo? O correto é, eu vou ensinar isso já talvez nessa aula ou na próxima, mas tenha em mente de que há formas mais eficientes de escrever o código CSS do que a que eu vou ensinar nesse módulo, tá ok? Mas para você que está iniciando e quer apenas customizar o seu layout, essa vai ser a forma mais fácil possível, isso eu posso garantir para vocês. Então vamos lá. Como que eu vou alterar o CSS, né, do meu tema WordPress? Então vamos na prática. Esse aqui é o tema do wordpressdefinitivo.info, né, nosso site de teste. E reparem uma coisa. Tem aqui, ó, essa é a imagem, né, que eu coloquei na aula passada. Primeiro vamos alterar aí o CSS de uma forma totalmente independente do tema. Vamos supor que eu não quero que essa imagem aqui, que eu adicionei por conta própria, tenha esse tamanho. Eu quero que ela tenha no máximo 200 pixels. É com CSS que nós vamos fazer isso. Então nós vamos ir no painel administrativo, aparência e editor. Agora eu vou ir lá no arquivo que eu inseri a imagem, que é o footer.php. Vou abrir esse arquivo. Até aí nenhuma novidade, né? Isso é o que nós fizemos na aula passada. E nós inserimos essa imagem, tá ok? O que acontece? Agora eu vou precisar colocar uma classe aqui para determinar que essa é a classe que eu quero alterar. Não se preocupe se você não está entendendo nada, o que você vai aprender isso nas aulas seguintes. Aqui é apenas uma introdução. Então, ó, eu já sei que eu quero alterar essa imagem. Então eu vou colocar uma classe. A forma de colocar a classe é assim, ó, acrescentar aqui, né, class é igual. E aí na classe eu vou colocar o nome que eu quiser. Só que aí eu vou colocar um nome que depois eu consiga identificar essa classe. Então eu coloquei aqui img rodapé e vou salvar, atualizar o arquivo. E se eu atualizar aqui o site,
Essa é a minha imagem, né, do rodapé. E olha só, não mudou absolutamente nada, tá certo? Porque o que eu fiz ali foi colocar uma classe CSS. Isso não vai mudar em nada o site se eu não der uma característica, se eu não der um valor para essa classe. Então vamos lá. Como que eu vou alterar agora o CSS no WordPress? Você vai fazer o seguinte, como eu disse, eu vou ensinar a forma mais prática possível, tá ok? Então nós vamos vir aqui, ó, personalizar, basta clicar aqui. E aqui nessa barra lateral, ó, todos os temas WordPress vão ter a opção aqui, ó, CSS adicional. Então, se não for exatamente esse nome, pode ser algum outro termo, mas vai ter esse campo para você inserir código CSS, tá ok? Reparem que aqui ainda não tem nada, porque eu não fiz nenhum CSS adicional nesse tema. Então vamos lá, ó. Aqui à direita já tem uma tela de demonstração, onde você pode ver a alteração em tempo real, antes de fazer a alteração oficial no site. Então vamos lá, aqui é a nossa imagem final, né? A imagem do rodapé, que eu dei uma classe de img-rodapé. Aqui eu vou informar aqui no CSS que eu quero alterar essa imagem. Como que eu vou fazer para chamar essa classe? Vou colocar um ponto, tem que ter esse ponto para identificar que é uma classe, e vou colocar img-rodapé, que é o nome que eu dei para essa classe lá na nossa tag HTML, tá ok? Então pronto, ó. Ponto img-rodapé vai ser o nosso seletor aí, a nossa classe, tá ok? Voltando aqui no exemplo, ó, eu coloquei aqui o nosso seletor, tá ok? Agora tem que abrir chaves, né? Eu já vou abrir e fechar porque é um procedimento aí, né, de programação, que aí isso vocês vão pegando com o tempo. Mas tem que ter essa chave aqui entre o seu código CSS. Então voltando aqui, eu vou abrir e fechar chaves. Vou dar um espaço aqui. E depois da última chave, depois de fechar chave, eu vou colocar ponto vírgula. Esse daqui é uma forma, né, de escrever o código CSS, é um certo padrão aí que existe. Você não é obrigado a seguir esse padrão, mas é o que eu utilizo e principalmente para quem está começando, eu recomendo que vocês utilizem essa estrutura aqui, tá ok? Vai ser mais fácil visualmente. Então, ó, ponto img-rodapé, eu estou chamando a classe da minha imagem. Abre e fecha chaves e ponto vírgula é obrigatório. E dentro das chaves eu vou colocar a propriedade e o valor. Propriedade eu vou colocar max age. Max age, 2 pontos. Voltando aqui no nosso exemplo. Aqui a propriedade está font color, que é a cor da fonte. Se você colocar max age, você está dizendo altura máxima. E a altura máxima você vai ter que colocar um valor. Por exemplo, 200 pixels. Então eu estou dizendo que, voltando aqui, a minha imagem que tem a classe img-rodapé vai ter um max age, vai ter uma altura máxima de 200 pixels e o ponto vírgula. E olha só o que aconteceu, a nossa imagem ficou com a altura máxima de 200 pixels, né? Só que aqui ele também reduziu a largura, porque ele manteve a proporção para a sua imagem não ficar distorcida. Mas nem sempre nós queremos isso. Então uma forma de você manter a largura original, você pode colocar um width, que é a propriedade para largura, width, 2 pontos, 100%. E pronto, agora ele mantém o 100% da imagem. E é só que assim ficou distorcido, ou seja, você vai ter que utilizar uma imagem que tem esse tamanho de largura e que tem altura de 200 pixels, para que não fique distorcido, tá ok? Então isso que é o interessante do CSS, isso é o básico que vocês têm que entenderem para conseguir trabalhar com a linguagem. Se você tem dúvida aí do que é max age, do que é widget, do que é a propriedade, não tem problema, você vai aprender nas aulas.
tá ok? Então vamos salvar aqui e publicar. E vamos atualizar a nossa página e ver o que aconteceu. Olha só, agora a nossa imagem não tem mais aquele tamanho gigante, né? Ficou até melhor o nosso layout. E o CSS vai fazer isso, você vai mudar diversas propriedades do texto, de imagem, de vídeo, de posição. Por exemplo, se agora você quer colocar uma borda nessa imagem, basta você voltar, colocar aqui a propriedade border. Border, 2 pontos. 10 pixels, solid, head, ponto vírgula. E olha só, você conseguiu colocar uma borda. Você pode colocar também cores em hexadecimal. Ficou mais suave agora, ficou cinza. Então você salva, atualiza a sua página. E agora tem uma borda cinza aqui na imagem. E isso você vai fazendo diversas alterações em qualquer elemento, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa introdução e nas próximas aulas nós vamos ir trabalhando passo a passo, devagar e bem explicado aí, todas as alterações feitas para que vocês possam aprender de uma forma rápida e de uma forma eficiente, tá ok? Então nos vemos na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até mais!